Shot 365 começando. Hoje é dia 22 de outubro, completamente perdida entre data e hora. Eu sou a Fernanda Sudatelli e eu vou falar tudo que você precisa saber para ficar bem informado em poucos minutos. Antes disso, você tá me vendo? Eu estou em um vídeo, tá? Por favor, abre aí. Oi, tudo bom? Bom dia. Bom, vamos passar aí os 7 principais tópicos. A gente vai começar falando sobre o Santos, que perde em casa e tem risco de rebaixamento. Bom, o Trump ameaça o Hamas em meio às pressões de cessar fogo em Gaza. Vamos falar também sobre a Anvisa, que aprovou o Mounjaro como para tratamento de apneia do sono. Ô, gente, tá muita coisa que esse remédio tá fazendo aí. Vamos entender essa história, tudo certinho. Vamos falar também sobre o tribunal colombiano que anulou a condenação de Álvaro Uribe por suborno. Vamos falar sobre o Procon em São Paulo, que critica a possível cobrança por bagagens de mão e alerta um prejuízo aos confortos do passageiro. Então, cobrando tudo, daqui a pouco a gente vai ter que viajar só com a roupa do corpo. Bom, vamos falar sobre o ex-presidente francês, Nicolas não sei falar esse nome, Sarkozy, foi difícil, que é preso em Paris e tem que cumprir pena aí de 5 anos, explicar o que ele fez e por que ele está sendo preso. Bom, vamos terminar aí falando sobre a primeira-ministra do Japão, que, spoilers, é fã de heavy metal. Bom, então se você ficou interessado, bora começar. Bom, vamos começar falando aí sobre o Santos, né? A derrota aí do Santos de 1-0 contra o Vitória na Vila Belmiro acendeu um sinal de alerta para a Baixada Santista. Com um tropeço na 29ª rodada do Brasileirão, o Peixe permanece com 31 pontos e caiu para a 16ª colocação, empatando com o próprio Vitória, que abre a zona de rebaixamento, mas com uma menos vitória. Ou seja, a gente está contando as vitórias de jogos. São muitas vitórias que a gente está falando. E o Vitória é o primeiro da zona de rebaixamento. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, a probabilidade de rebaixamento do Santos saltou de 13,9% para 34,8%, com apenas uma rodada. Já o Vitória, que antes tinha 81,5% de chance de cair, agora permanece com 44,6% após o triunfo em casa. Fora de casa. Casa só o Peixe mesmo. Na parte de baixo da tabela, nós temos o Sport com 99,7%, Fortaleza com 90,4% e a Juventude com 89,4%, que são os mais ameaçados. Enquanto gigantes como o Atlético Mineiro têm 12,8%, o Internacional apenas 5,5% e o Corinthians 5,3%. Ainda tão perto da zona de risco, mas muito menos que a galera que a gente já falou. Restam aí 9 rodadas para o fim do campeonato. Vou deixar para mandar um beijo pro meu namorado, que é santista e está acostumado com os rebaixamentos, né, meu amor? É isso. Bom, vamos falar sobre o Trump. O presidente Donald Trump ameaçou o grupo Hamas nesta terça-feira com um fim veloz, furioso e brutal, caso não faça o que é certo, obviamente nas palavras dele. A declaração foi feita nas redes sociais em meio às tensões sobre a próxima fase de cessar-fogo em Gaza, que tem sido repetidamente violado. Trump afirmou que os aliados dos Estados Unidos estariam dispostos para intervir militarmente na região, mas ele pediu moderação por enquanto, indicando que a pressão diplomática continua sendo a prioridade. A trégua em Gaza foi firmada há 8 dias, mas tem se mostrado com sinais de fragilidade. Israel e Hamas se acusam mutuamente de descumprirem o acordo, e especialmente em relação à devolução de corpos de reféns e a entrega de ajuda humanitária e abertura das fronteiras. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos buscam consolidar um plano de cessar-fogo mais duradouro, que inclui medidas complexas como o desarmamento do Hamas e um possível caminho político para a criação de um Estado palestino. O vice-presidente americano, J.D. Vance, depende do sotaque que você quer, deve se reunir nesta semana com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para discutir os avanços desses planos. As conversas acontecem no parlamento das negociações entre Hamas e mediadores do Cairo. Egito, Catar e Turquia seguem desempenhando papéis chaves na mediação, enquanto Israel pressiona por garantias mais firmes do desarmamento do grupo palestino. O clima na região, por enquanto, continua tenso, com acusações de violência e desconfiança das partes envolvidas.
Bom, lembra que eu falei do Monjaro? Muita gente toma pra emagrecer, ele trata diabetes. Lembrando, nunca tome nada que você não foi no médico, que não te foi recomendado, tá? Às vezes você tem alguma predisposição e nem sabe se pode estar tomando aquele medicamento. Avisado isso, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aqui do Brasil, aprovou o uso do Monjaro para tratamentos como a apneia do sono em adultos com obesidade, tornando a primeira terapia medicamentosa disponível para essa condição. A decisão foi baseada em estudos que mostram que a redução de peso gerada pelo uso do fármaco contribui significativamente para a melhora dos sintomas da doença, que é caracterizada por pausas repentinas na respiração durante o sono. De acordo com a Academia Americana de Medicina do Sono, a apneia está fortemente ligada ao sobrepeso e à obesidade, fatores que podem causar colapsos de vias aéreas durante o sono e levar a complicações graves como hipertensão, doenças cardíacas e diabetes tipo 2. O tratamento padrão, então, consistia no uso de aparelhos de pressão positiva contínua, que ajudam a manter as vias respiratórias abertas. A aprovação do Monjaro representa um avanço ao atuar diretamente na causa do problema, oferecendo uma alternativa aos pacientes com obesidade. Os resultados do estudo clínico de fase 3 mostraram que o Monjaro, em doses de 10 a 15 miligramas, foi até 5 vezes mais eficaz que o placebo na redução de interrupções respiratórias e proporcionou perdas de médias de 20 a 22 quilos e remissão ou apneia total leve, após 1 ano de uso. Segundo a farmacêutica Lilly, responsável pelo medicamento, a aprovação é um marco para o tratamento da apneia do sono e oferece uma nova esperança para pacientes que sofrem de uma doença muitas vezes subdiagnosticada. Então, por favor, não tome nada que não te foi recomendado. Vá no médico, vê se você realmente precisa. Às vezes tem outro tratamento para você, tá bom? Bom, vamos falar sobre o Procon, porque, vamos lá, meu caro amigo viajante, quando você vai levar sua malinha, antes você podia despachar uma bagagem. Hoje em dia não, você tem que pagar para despachar uma bagagem. E aí, um desabafo aqui. Todo mundo leva uma mala de mão, E você vai levar na mala de mão todas as suas roupinhas e coisas que quebram, porque essa era a intenção da mala de mão, ter algo com você. E aí eles chegam lá e tá tudo cheio, eles pedem para você despachar a sua mala de mão. E aí, minha filha, se quebrar lá embaixo, ninguém sabe. Bom, parando de reclamar um pouquinho, o Procon, daqui de São Paulo, manifestou uma preocupação com a possibilidade da nova regra de transporte de bagagem de mão em voos, afirmando que essa mudança pode comprometer o conforto e a segurança dos passageiros, porque eles queriam cobrar essa bagagem de mão. Em entrevistas à CNN Brasil, o diretor executivo do órgão, Luiz Orsatti, classificou a proposta como um retrocesso para consumidores, destacando que a medida não traz benefícios concretos e pode aumentar o desconforto de viagens aéreas. Caso a alteração seja aprovada, os passageiros que optam por não despachar as suas malas precisarão se adequar a bagagem menores, de até 10 quilos, o que limita o espaço da acomodação de pertences essenciais. Orsatti ressaltou que a regra pode gerar situações de desconforto e insegurança, já que muitos viajantes utilizam um comportamento superior para itens importantes ou de fácil acesso durante o voo. O Procon também relembrou, desde a sua resolução de 2016, que autorizou a cobrança separada da bagagem despachada. As companhias aéreas não reduziram os preços das passagens, promessa feita na época da mudança. Para o órgão, a nova proposta representa um agravamento da relação entre o consumidor e o setor aéreo, penalizando ainda mais os passageiros sem oferecer contrapartidas em custo ou qualidade de serviço. No final, só tomamos na cabeça. Bom, o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy foi preso em Paris para cumprir uma pena de 5 anos de prisão. Ele foi preso nessa terça-feira e levado à penitenciária La Santé, em Paris, para cumprir essa pena, sendo 2 anos dele em regime fechado, por conspiração de arrecadação de fundos ilegal da Líbia durante a sua campanha eleitoral. Acompanhado da sua esposa, Carla Bruni, Sarkozy deixou a sua residência por volta das 4h15 da manhã, no horário de Brasília, e chegou ao presídio cerca de 20 minutos depois. Condenado no final de setembro, Sarkozy tornou-se o primeiro ex-líder francês preso desde Marechal Philippe Pétain, que foi condenado após a Segunda Guerra Mundial por colaborar com o regime nazista.
O ex-presidente, que comandou o país entre 2007 e 2012, faz um tempinho já, ocupará uma cela individual de 9 a 12 metros quadrados, com chuveiro, televisão e telefone fixo, e ficará em isolamento total, segundo o chefe do sistema prisional francês. Antes da sua detenção, Sarkozy afirmou ao jornal La Tribune Dimanche, não falo francês, peço perdão, que não tem medo da prisão e manteria sua cabeça erguida. Em comunicado publicado nas redes sociais, voltou a declarar sua inocência, classificando o processo como um escândalo judiciário e uma via crucis, que durará mais de 10 anos. Seu advogado protocolou um pedido de liberdade, enquanto o ex-presidente planeja escrever sobre o período que passará na prisão. E pra gente finalizar... Opa, achei que eu tinha apertado o botão errado aqui, não foi? Vamos falar sobre a primeira dama do Japão, que tá dando o que falar. A conservadora Sanae Takaichi, de 64 anos, foi eleita nessa terça-feira a primeira mulher a ocupar um cargo como primeira-ministra do Japão, marcando um momento histórico em um país que foi fortemente patriarcal. Líder do Partido Liberal Democrata, Takashi conquistou o posto após 5 anos da trajetória política marcada pela determinação e pela defesa de pautas nacionalistas e tradicionais. Conhecida pela sua energia e estilo direto, ela foi apelidada de Thatcher do Japão, uma referência à ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher. Além da política, Takashi é conhecida pelo seu gosto de heavy metal e motocicleta. Meu Deus do céu. Motos. Gente, ela gosta de motos. Foi difícil. Ex-baterista de uma banda universitária, ela é fã do Black Sabbath e Iron Maiden. E ainda mantém uma bateria elétrica em casa que toca para aliviar o estresse. Antes de ingressar na política, ela trabalhou como comentarista na TV e se destacou pelo comportamento fora dos padrões conservadores, frequentemente aparecendo de mini saia e pilotando motos, um contraste em um ambiente tradicional e masculino na política japonesa. Natural da província de Nara, Takaichi não vem de uma família política, diferente de muitos de seus colegas no partido. Ela começou sua carreira como deputada independente em 1993 e ao longo das décadas consolidou-se como uma figura mais influente do PLD, que é o partido deles, no caso. Entre seus principais desafios do cargo estão a crise democrática e o envelhecimento da população. Isso a gente fala há muito tempo, né? O Japão, ele recebe muito imigrante, eles apoiam muito imigrantes pela questão de que a sua população é muito velha, as pessoas não querem ter filhos. Além da pressão por mudanças econômicas e constitucionais, e especialmente num artigo pacifista que limita o uso de forças armadas japonesas. E é dessa forma que eu encerro o shot de hoje. Eu espero que você tenha uma boa quarta-feira. A gente não se vê amanhã, a gente se vê na sexta-feira, tá bom? Sexta a gente tá de volta. E não deixe de seguir a gente nas nossas redes, @shot365_. Eu sou a Fernanda Soldatelli, se quiser seguir na minha rede, @nanda.soldatelli. E a gente se vê por aí e em vários outros lugares.